Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer a presença de todas as pessoas que se interessam por esse tema e que estão conosco aqui nesta manhã. Agradeço especialmente a equipe do Instituto Argo aqui, na pessoa da Patrícia Reis e também da Paula Vidolin, que tem se empenhado, né, pela construção da plataforma Quantifauna, que vem ao encontro aí de necessidades reais do nosso dia a dia, que nos desafiam e até pouco tempo, dificilmente a gente encontraria uma resposta tão bem fundamentada na literatura específica, com fundamentos científicos, né, que a gente pode aplicar em ações criminais, ações cíveis, que fazem parte do nosso trabalho como promotores de justiça, que atuam na defesa do meio ambiente e, mais especificamente, na defesa dos animais. Então, essa plataforma, ela traz para a gente uma solução para um problema que é real, que é importante, e por isso, né, eu renovo aí meus cumprimentos e agradecimentos à equipe do Instituto Argo, né, por esse desenvolvimento tecnológico, científico, que é tão importante, que eu tenho certeza que vai representar um marco na proteção, na defesa dos animais, né, e do meio ambiente como um todo. Também renovo meus agradecimentos aqui à Abrampa, né, pela oportunidade, pela parceria através do Projeto Libertas, né, de combate ao tráfico de animais, ao Ministério Público de Minas Gerais e ao Núcleo Semente, melhor dizendo, que viabilizou o custeio, né, o suporte financeiro para que esse projeto pudesse se concretizar. Então, são essas breves palavras que eu queria trazer, mais de agradecimento, de boas-vindas, e o mais importante é que hoje a gente tenha aí um treinamento que seja efetivo e que no dia a dia a gente possa fazer uso e contribuir, né, cada vez mais para o aperfeiçoamento da plataforma Quantifauna. Muito obrigada e uma ótima oficina para todos nós. Obrigada, doutora Luciana. Bom dia a todos e todas. Para a gente também é um momento muito importante, né? Esse momento agora de um treinamento, que eu acho que é colocar a plataforma de fato para rodar. Em nome do Instituto Argo, eu agradeço assim, imensamente a parceria com a doutora Luciana, com a Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais. Eu acho que esse projeto é parte dessa longa construção que a gente vem fazendo de várias ações ao longo dos últimos anos. Então, acho que isso tudo que essa parceria que viabiliza, eu acho que essa plataforma tão importante, né? Só contar um pouco, esse projeto, ele nasce, né, muito antes de estar dentro do Instituto Argo, com a doutora Paula Vidolin, que eu vou passar para ela, que é a pesquisadora, estudiosa sobre o tema, que já aplica esse método, e ele foi sendo aprimorado para transformar nessa plataforma. Então, a gente desenha um projeto também que foi discutido com a SEDA. Então, a partir desse momento do desenho, a gente submete o projeto na plataforma Semente. Então, agradecimento muito especial a toda a equipe da plataforma Semente e ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que viabilizou esse projeto. Então, eu acho que é mais para dar esse panorama. Foi desenhado um projeto inicial, que é o desenvolvimento da plataforma em si. Então, a gente contratou uma empresa de tecnologia que fez esse desenvolvimento, a empresa chamada Haru Labs, que foi uma empresa muito importante nesse processo. É um projeto de 20 meses, né? Pode ser que a gente consiga aí alguma pequena extensão, mas é um projeto com a duração de 20 meses, contando que parte dele, né, vamos dizer, metade do projeto já foi desenvolvido, porque teve toda a etapa de desenvolvimento da plataforma, pesquisa sobre as espécies, hoje todo o banco de dados que estão na plataforma. Eu acho que isso é muito importante a gente entender, que a gente pensa na vitalidade da plataforma e, para isso, a gente precisa dela sempre rodando. Então, do lado de cá, nós estamos também trabalhando para isso e, inclusive, dando suporte aí a alguns ministérios públicos, né, que inicialmente ela foi disponibilizada para todos os ministérios públicos do Brasil, para que esse entendimento e esse uso seja mais efetivo. Mas, sem delongas, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Só dizer mais uma vez que o evento está sendo gravado, porque depois a gente vai deixar disponível para quem não pode estar presente hoje poder assistir esse evento. Eu vou passar a palavra para a Paula Vidolin, que vai trazer todo o conceito técnico. A gente tem previsto aqui para ficar até às 11 horas.
Então, quem tiver alguma dúvida ao longo da fala, se puder colocar no chat, eu vou registrando e a gente espera que ao final a gente consiga resolver, esclarecer todas as dúvidas. Caso não tenhamos tempo hábil, a gente se compromete a enviar por e-mail. A gente também fica sempre disponível para responder qualquer questão e dúvidas pelo nosso e-mail do Quantifauna, que eu coloco ele aqui depois no nosso chat. Bom, é isso. Paula, nossa pesquisadora mestra aí, doutora Paula Vidolin, fica à vontade. Bom dia a todos, né? Obrigada pela participação, né? É mais um dia emocionante aí dentro da história do projeto, né? É um projeto de muitos desafios, então é mais um marco aí que a gente alcança hoje. Então, beleza. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Bom, então preparei uma apresentação bem objetiva, né, focando principalmente na aplicação da plataforma, na aplicação prática dela, tá? Passou para vocês? Porque para mim não está passando. Não passou, Paula. E agora? Agora passou. Perfeito. Tá. Bom, antes de entrar nessa questão mais prática e mais explicativa, eu acho que é importante comentar com vocês sobre o histórico, né? Como é que surgiu, né, essa questão de valorar danos à fauna, como é que foi os primeiros starts, né, em relação a esse processo. Então, em 2019, foi solicitado a um órgão ambiental que eu trabalhava na época, era chefe de seção de fauna na época, que o órgão ambiental valorasse o dano de uma apreensão relacionada a tráfico de animais silvestres, era a Operação Curió, né, esse nome na época, demandada pelo Ministério Público aqui do Paraná. E quando essa solicitação chegou ao setor, né, foi aquele nervosismo, né? Puxa, como que a gente consegue responder ao Ministério Público, né, de uma forma técnica, de uma forma transparente e principalmente que tenha um caráter científico, né? Que a base principal seja científica. E coincidentemente, nessa época, eu estava cursando o pós-doutorado e o meu tema de trabalho era justamente esse, né? Então, eu tive a oportunidade de testar na prática, né, uma pressão maior, obviamente, né, a metodologia que a gente vinha discutindo e vinha tentando aplicar de forma objetiva, né? E aí, então, surgiu um primeiro laudo de valoração à fauna, utilizando essa metodologia lá em 2019, né? Essa metodologia foi apresentada em forma de laudo, esse laudo tramitou todos os caminhos, né? E ele não foi questionado ou não foi invalidado em relação às suas proposições, né? Então, foi uma primeira vitória, aí, uma primeira conquista em relação a isso, né? Opa, temos uma possibilidade de metodologia de valoração de danos, né? Na sequência, né, eu participei de outros eventos relacionados ao tema, também vinculados ao MP, para apresentar essa possibilidade dessa metodologia. Depois a gente teve uma participação de laudo numa operação de um laudo demandado pelo MP de Minas Gerais, que foi a Operação Angry Bird. Também fizemos a valoração. E a partir daí, diante de todo o interesse que começou a surgir em relação à plataforma, né, e a necessidade clara de se ter um instrumento nesse sentido, a gente começou a desenhar esse projeto, né? E aí eu me associei ao Instituto Arvo, que foi aí um dos responsáveis, né, por esse início de projeto também. E a gente começou então a desenhar e transformar essa metodologia em plataforma, né? De forma que fosse amplamente distribuída e utilizada. Ao longo desse processo, a metodologia passou por vários ajustes, a gente teve oficinas, né, com várias instituições para discutir metodologia, onde foi apontada, aqui
precisa ajustar, aqui não está coerente, né, para tentar ajustar da melhor forma possível a metodologia. Esse processo, para vocês terem uma ideia, ele ainda continua, porque é um processo dinâmico, né, é um tema muito complexo. Então, a gente continua trabalhando, continua modelando isso e aceitando sugestões e contribuições, tá? Então, a plataforma, ela foi criada, né, e hoje ela responde de forma automatizada e responsiva, né, para a valoração de danos à fauna silvestre. Ela entrega um valor basicamente ligado à integralidade do dano, ou seja, a valoração é individualizada, ela ocorre animal por animal, e isso acontece a partir de qualificadores. A ideia, então, de ter a plataforma, né, é ter um instrumento que retrate o dano, né, que você possa responsabilizar o infrator, né, principalmente pensando em reparação e compensação desse dano, que ela sirva também como desestimulante de novas infrações, né? Hoje a gente sabe aí a realidade dos crimes contra a fauna, né? Que pelo fato de não ter multas elevadas ou mesmo punições, né, mais elevadas, acaba sendo vantajoso e ele acaba tendo uma perpetuidade, né? Então, o foco também é usar a ferramenta como forma de inibição de práticas lesivas à fauna. E uma forma de qualificar a tomada de decisão. Então, assim, a plataforma hoje, ela tem duas possibilidades, né? Ou o valor apurado ser demandado para pagamento, né? Ou direcionar uma tomada de decisão, né, de um juiz, de um promotor, evitando, então, compensações simbólicas ou desproporcionais. Então, ela tem essas duas possibilidades, né? Essa versão que a gente vai tratar aqui, ela é exclusiva para crimes contra a fauna, então, caça, cativeiro, tráfico, né? E outros usos não é esse o meio, tá? Eu quero deixar claro, porque a gente tem percebido muito interesse em utilizar a plataforma para outros tipos de valoração de dano e não é o foco dela, né? Para outros contextos, né? A metodologia é outra, é um outro quantifauna, e aí a gente pode tratar especificamente caso a caso, com contato direto com o Instituto Arbo, tá? Então, assim, quem são os usuários hoje, né, do quantifauna, né? Então, assim, pensando em termos de atribuição institucional, valoração de fauna, fazer uma composição daquele dano, são os ministérios públicos estaduais. Então, eles têm o uso livre da plataforma. Esse uso acontece mediante cadastro junto à plataforma. Então, assim, tendo um login específico institucional, a plataforma só aceita e-mails institucionais, e aí técnicos, promotores de ministérios públicos cadastram-se automaticamente na plataforma. Outras instituições, por exemplo, órgãos ambientais estaduais, polícias, elas podem vir a utilizar a plataforma, mas para isso existe a necessidade de uma formalização de acordo técnico, né? Um acordo bastante simplificado, mas para que a gente consiga fazer a liberação dos logins, né? E ter controle também de quais as instituições que estão utilizando a plataforma para elaboração dos seus laudos. Tá? Então, no primeiro momento, MPs, mas com possibilidade de ampliar o uso através desses instrumentos de acordo. O Quantifauna, ele está estruturado em módulos interativos, né? Quando a gente entrar na plataforma, vocês vão poder observar isso. E esses módulos interativos, eles vão orientando o usuário em todas as etapas do processo. É como se fosse um fluxo guiado de preenchimento da plataforma. Esses módulos possuem qualificadores multicritérios, né? E esses qualificadores, eles foram definidos
a partir da própria natureza dos processos. Então, lá em 2019, né, quando a gente recebeu aquele processo, ou quando a gente tinha um auto de infração, um boletim de ocorrência em mãos, né, a gente via que naturalmente esses processos tinham, né, características variáveis próprias. Então, a partir dessa análise é que foi criado esses qualificadores. Então, eles não foram definidos de forma aleatória, né? Eles respondem ao que o processo traz, né? Ao que o processo demanda, tá? Essas variáveis, né, que são consideradas, esses qualificadores, eles têm como foco definir quem sofre o impacto ou quem sofre o dano, como que esse dano acontece e quais são as consequências desse dano gerado, tá? Ou potenciais consequências desse dano gerado. A plataforma trabalha, então, com 6 módulos interativos, né? Começando ali pelo preenchimento da espécie, depois valor base, e aí ela parte, então, para os qualificadores, que são denominados aqui como fatores, né? Então, começa ali pelo fator ecológico, a gente vai tratar rapidamente de cada um deles, mas para vocês terem uma noção do desenho da plataforma. Então, fatores ecológicos, ela considera estratégia reprodutiva, tamanho corporal, comportamento social da espécie, se a espécie é territorial ou não, o nível de especialização trófica, a distribuição geográfica, dependência de habitat e serviços ecológicos prestados, né, através da análise de função ecotrófica. Considera aspectos sanitários, né, então, se aquela infração ou aquelas espécies daquela infração possuem alguma patogenicidade, alguma doença, alguma característica de relevante interesse aí para a saúde pública. Fator de dano, onde se considera magnitude e reversibilidade, né? Então, aí entra a tipificação do ilícito, questões de bem-estar animal, nível de ameaça das espécies, grau de ameaça das espécies, se a espécie está ou não citada nos anexos da CITE, ranking de apreensão dessas espécies e reversibilidade do dano, considerando principalmente a destinação final desse animal. Lapso temporal, que refere-se aí ao tempo, né, que o animal teve fora da natureza. Fator de monitoramento, pensando o que é feito após a destinação desse animal, né? Se o animal foi solto, foi monitorado, se foi para cativeiro e há um monitoramento, um controle disso. E um fator de letalidade que reflete um componente mais coletivo da avaliação do dano como um todo, né? Importante destacar que o preenchimento na plataforma de todas essas variáveis, ela depende das informações constantes no processo. Então, boletins de ocorrência, auto de infração, laudo de bem-estar animal, ou qualquer outro tipo de informação que esses processos tragam, é o que vai alimentar a plataforma. Então, a valoração, ela é resultante do que o processo contém em termos de informação, tá? Falando um pouquinho melhor sobre cada componente, cada módulo, então ela começa pelas espécies, né? Então, a plataforma trabalhou um banco de dados, né? Hoje a gente está aí com mais de 150 espécies, né? A nossa meta inicial era ter 30, 50 espécies, sendo as mais apreendidas, mas a gente acabou ampliando esse universo, né? Essa base de banco de dados, então, ela já é pré-estruturada, né? Ela vem com um banco de dados oculto, né? Que é o que alimenta ali a questão das escolhas do usuário. Esse preenchimento, ele é muito facilitado, então, basta o usuário clicar ou digitar o nome científico ou vulgar da espécie, que ele já puxa, então, ali as informações correlatas à espécie, né?
existem parâmetros que já vêm preenchidos automaticamente, principalmente aqueles fatores ecológicos, né? Então, o usuário não precisa ficar buscando a informação para daí alimentar a plataforma, ela já traz isso, né? E isso é um ganho, né? Porque facilita ali, né, o preenchimento. Parte do fator de dano também é preenchido automaticamente, ou seja, a informação é trazida assim que é clicado na espécie. E com isso a gente tem uma redução, então, de erros e ganho na agilidade do preenchimento. Qualquer nova espécie, né, pode ser inclusa nesse banco de dados mediante análise e nossa validação técnica. Então, por exemplo, o usuário vai usar a plataforma. A TEIA e a espécie não está no banco de dados, não está listada, ela pode solicitar. A gente faz todo o levantamento dos fatores ecológicos, né? De algumas a gente já tem pronto, e insere, então, no banco de dados e disponibiliza para uso. O valor de base, ele acaba atuando como um fator de reabilitação, né? E isso porque ele usa como referência econômica, e é uma referência mínima, né, econômica, fatores de reabilitação, manutenção, praticados em setas, né? Então, o VB ele é um proxy de custo de reabilitação e manutenção. E a gente criou esses valores de base a partir de um levantamento, né, de uma pesquisa junto a alguns setas, né, principalmente um trabalho do CEAF, do Ministério Público de Minas Gerais, que teve, né, uma publicação relacionada a custos, né, de manutenção de animais em setas e relativos a monitoramento também, que são dados aí de 2020, né? Os dados do CETA são de 2017, mas a publicação é de 2020. E também de um CETAS aqui do Paraná, que é a Unicentro, que aí são dados mais atualizados, né? Por que só utilizamos esses dois CETAS, né? Não é por falta de tentativas e de contatos, né? Mas são informações muito complexas, né? Muitas vezes elas estão diluídas ali dentro da instituição, não estão organizadas, né, de forma satisfatória. Então, a gente continua nessa busca, continua nesses contatos, né, para incrementar essa questão do VB, trazer novas experiências e setas, novos valores, né, e chegar aí em valores cada vez mais atualizados, tá? Esses valores que eu trouxe aqui para vocês, eles são atualizados, porque a gente trabalhou com uma atualização de valor, né? Mas a ideia é ampliar, incrementar isso, inclusive trazendo valores de manutenção referentes a criadores conservacionistas e zoológicos, principalmente para espécies que o CETAS não recebe, né? Que são espécies com entrada rara em setas, né? O VB, ele tem a possibilidade do usuário utilizar outro valor diferente daquele que a gente recomenda, né? E por que isso? Isso é a possibilidade do usuário utilizar valores trazidos no próprio processo. Então, por exemplo, o animal foi encaminhado para um hospital veterinário, ou para uma clínica, ou para alguma outra instituição. E existe esse processo documentado através de orçamentos, notas fiscais e assim por diante, e esse valor pode ser utilizado como VB também. A orientação é que quando isso acontecer, essa fonte tem que ser citada. Então, quando a gente entrar na plataforma, vocês vão ver que existe um campo que, quando isso acontecer, é necessário citar a fonte deste VB. Porque tudo na plataforma é rastreável, né? Pode ser conferido. Então, quando utilizado o VB diferente, é necessário citar a fonte desse VB. Hoje a gente tem parceria, estamos estabelecendo parceria aí com a Universidade de Minas, é um trabalho de mestrado, né? De uma aluna de mestrado, que ela vai utilizar a plataforma e a gente vai avaliar os dados de outros setas, né, para entrar aí nesse valor. Então, eu estou comentando para mostrar que essa necessidade até conjunta, né, dessa parceria plataforma-usuário
é extremamente importante e extremamente bem-vinda. Então, sempre que vocês tiverem um valor de base diferente daquele nosso sugerido ou que possa ser agregado, né, é algo que a gente solicita em termos de colaboração, em termos de cooperação aí com a plataforma, né, da gente ser informado, poder avaliar e poder integrar isso aí a esse banco de dados. Em relação aos fatores, então, fator ecológico, sanitário, de dano e assim por diante, eles têm nexo causal com o dano, né? Então, por exemplo, o fator ecológico, quando a gente pensa em trabalhar, né, estratégia de reprodução, comportamento social, especialização trófica, a gente está avaliando a sensibilidade e a resiliência das espécies em relação a esse dano. E isso pensando tanto em relação a uma retirada, por exemplo, desse animal da natureza, quanto à reabilitação e reintrodução dele na natureza. Então, são características que trazem, que traduzem, né, o quanto essa espécie é sensível, o quanto essa espécie é resiliente e o quanto é a complexidade e dificuldade de trabalhar com essa espécie, né? Então, pensando na reabilitação, na manutenção dela. Então, por isso, essas variáveis de fator ecológico elencadas, elas são relevantes porque elas traduzem essa sensibilidade, elas têm esse nexo causal com o dano. Fator sanitário, né? Ele representa o potencial de transmissão de patógenos. Então, por exemplo, numa apreensão onde você tem confirmado a presença de doenças, né, de problemas que possam ser passados para outros animais ou mesmo para humanos, isso é extremamente relevante e isso aumenta a gravidade, né, do dano. Então, assim, é vinculado nessa questão de você avaliar esse potencial, essa potencialidade de transmissão de patógenos e quanto isso impacta na saúde pública, né? Fator de dano, ele mede magnitude e reversibilidade. A magnitude, ela é considerada principalmente em relação ao nível de ameaça e ao grau de ameaça e se a espécie consta nos anexos da CITES. Por que isso? Ela considera o seguinte, se eu tenho uma espécie que ela é ameaçada em nível nacional, estadual e internacional, eu tenho um amplo nicho, né, de impacto sobre essa espécie, né? A mesma coisa, o nível ou o grau de ameaça, o status de ameaça, né? Uma espécie que é criticamente ameaçada em termos populacionais, os impactos são muito mais severos do que uma espécie vulnerável, por exemplo. Então, quando se usa o status de ameaça, indiretamente, eu já estou avaliando populações, né? Se vocês avaliarem lá, forem ver os conceitos dos status citados na IUCN, vocês vão ver que tem correlação com o tamanho populacional observado, né, a partir de estudos realizados, né? O ranking de apreensão, ele mostra principalmente o interesse que a espécie tem, né? Se é uma espécie mais procurada, é uma espécie de um impacto mais amplo, tá? Então, a magnitude, além de considerar a questão da tipificação, né, da infração, ela tem esse olhar do quanto a espécie representa ou pode sofrer impacto num nível mais amplo, né, num nível macro, tá? Em relação ao status de ameaça, é importante destacar aqui que como a gente considerou listas estaduais, e tem uma diferença, né, de ameaça para cada território, foi considerado o nível mais elevado de ameaça, tá? Por que isso? Porque é uma espécie que na verdade, está ameaçada em vários estados, e o foco da plataforma é olhar para a espécie como um todo, olhar para as populações como um todo. Então, vocês vão se deparar muitas vezes a uma espécie que talvez não esteja ameaçada no seu estado, ou esteja em status diferente do seu estado, mas é por conta disso, é deste olhar amplo,
né? Então, a gente considerou aí o status mais crítico, tá? Lapso temporal, então, o olhar é a perda, né, acumulada de função ecológica ao longo do tempo. Então, o animal que foi retirado da natureza filhote, né? Aquela história do papagaio, tá comigo há 20 anos, né? Todos os papagaios estão com as pessoas há 20 anos, pelo menos, né? Então, assim, é a perda acumulada dessa função ao longo do tempo, né? É o tempo que ele permanece fora da natureza. O monitoramento, então, é um risco residual, né, de uma ação com efeito, né? Então, teve-se a infração, teve-se a apreensão, esse animal foi recebido, foi tratado, foi solto, e aí, né? Essa soltura, qual efeito ela teve, né? E o monitoramento, ele retrata isso. Então, esse fator, o olhar dele é nesse sentido, né? E a letalidade, como eu já tinha comentado, então, é essa análise coletiva, né, em relação à infração, tá? E aí considera, então, o conjunto dos animais apreendidos ali naquela ocorrência. Existe um outro módulo que ele é independente dessa questão dos fatores, né, que a gente chama de fatores de ajustes, que aí pode se aplicar atenuantes e agravantes do caso, né? Ele é um preenchimento opcional, então ele ocorre independentemente da valoração em si, tá? E o preenchimento ele ocorre na forma de um checklist binário, né? Onde cada resposta afirmativa para um agravante exclui um atenuante, né? Então numa escala 1 para 1, existem fatores que são excludentes, então, por exemplo, reincidência, óbito e tráfico, né, de animais, principalmente, são fatores excludentes, tá? Eu não vou me aprofundar nesses fatores de ajuste, porque ele não é o foco da valoração, tá? Mas ele é opcional, ele pode acontecer ou não, e ele está disponível na plataforma. Depois, então, de preenchido, né, os fatores, avaliados os fatores, a plataforma, ela gera um laudo automático em PDF, né? Esse laudo, ele está dividido em 3 etapas, então ele traz uma etapa 1, que é a valoração e os qualificadores, então vai vir automático para vocês um breve resumo da ocorrência, conforme o preenchimento que vocês fizerem, né? Uma breve descrição da metodologia, caso haja a necessidade de apresentar a metodologia completa no laudo, a gente sugere que seja baixado o PDF, seja incluso isso como anexo, né? Não consta no laudo essa descrição completa por conta do tamanho, né, da quantidade de informações. Mas tem uma descrição que descreve muito bem o passo a passo e como a plataforma atua, né? As espécies impactadas, então, ela traz ali o resumo dos quantitativos, dos qualificadores de cada espécie e a valoração do dano. Tem uma segunda etapa, que é fatores de ajuste. Caso ele seja aplicado, vai aparecer. Caso não aplicado, os valores vão ser zerados, né? Vão aparecer valores nulos. E a terceira etapa, que então integra aí os componentes de valoração, mais os valores de ajustes e dá o resultado final do dano. Como qualquer outro aplicativo, né, outro programa, né, que seja para análise de dados, existe um passo a passo prévio ao uso da plataforma, tá? Então, assim, o passo inicial para começar a utilizar a plataforma é a organização de dados do processo, né? Infelizmente, a plataforma não pega o processo e destrincha ele, né? A gente está sondando isso para o futuro, mas por enquanto não é possível isso, né? Então, assim, há necessidade de trazer as informações do processo de forma organizada, de forma robusta, para daí alimentar a valoração, né? Então, assim, trazer informações básicas, espécie, quantidade, tipo de infração, destinação, se teve laudo, se não teve,
né? Isso antecede, né, a questão aí do uso da plataforma. Depois das informações organizadas, o fluxo é muito rápido, é muito tranquilo, porque ele parte, então, da inserção dessas informações na plataforma, que é o preenchimento guiado, tem uma etapa de revisão, né, onde você vai validar tudo que você preencheu, se tem alguma coisa errada, nossa, se equivocou aqui, então isso é possível de ser editado, de ser arrumado, né? A mesma questão, a aplicação de ajustes, se houver necessidade, e por fim a geração do laudo, né? Às vezes esse laudo, como ele gera automaticamente, sai uma frase, puxa, não queria que tivesse cortado esse parágrafo, não queria que, né? E esses ajustes, eles podem ser feitos depois pelo próprio PDF, tá? Como eu tinha citado anteriormente, então toda valoração depende das informações do processo. Mas é importante ressaltar que mesmo um processo que não tenha informações robustas, ainda assim é possível valorar por conta daqueles fatores que a plataforma traz de forma automatizada e que são inerentes às espécies, né, e à infração. Então, assim, minimamente, de acordo com as informações do processo, fatores ecológicos e parte dos fatores do dano que são automatizados, eles vão vir nessa valoração, tá? Para orientar, então, o processo de uso da plataforma, existe na página do Quantifauna uma série de materiais de base, tá? Que vocês podem utilizar e a gente recomenda que vocês leiam, né? Se interem do conteúdo desse material antes do uso da plataforma. Então, por exemplo, tem ali a questão da avaliação do bem-estar animal, né? Então, vocês podem avaliar como que isso pode ser feito. Ai, Paula, mas o meu processo não tem um laudo de bem-estar animal feito, né? Essas orientações, elas permitem que, com as informações do processo, você consiga avaliar essa variável, né? Então, são orientações ali e com exemplos de como que você pode avaliar essa questão de bem-estar com ou sem um laudo veterinário emitido, por exemplo, né? Junto ao processo, né? Avaliação da reversibilidade do dano, isso a plataforma já traz automático, mas para quem quer entender um pouquinho o que significa, também está disponível. Opa, parou de compartilhar. Espera aí, deixa eu voltar. Ok. Estava aqui, né? Avaliação de fator sanitário, né? Então, por exemplo, tem lá que veio um laudo dos CETAS que os animais tinham alguma doença. Poxa, eu não sei se é uma doença de risco baixo, alto, moderado, não sei quantificar isso. Através desse PDF, desse documento, você consegue fazer esse enquadramento, né? Para conseguir, então, identificar se aquela doença identificada, qual que é o nível de risco dela, né? Fatores de ajuste, tem a explicação metodológica de como isso é usado, a metodologia completa, né, de valoração, né, para quem quiser conhecer ali, né, e se inteirar. A base de dados, né, o valor base de manutenção utilizadas do do CEAF, né, do CETAS de Minas. Então, tem aqui a publicação original, né, e os dados atualizados, que a gente sempre está atualizando esses valores. A outra opção do CETAS Unicentro, os valores que a gente recomenda, porque daí é um trabalho integrado, né, dos valores desses CETAS e mais outros fatores que a gente considerou, que eu explico ali na sequência, e valores da criação comercial legalizada, para vocês terem uma ideia do que é praticado no mercado legalizado para essas espécies. Então, além dos PDFs, a gente tem o tutorial do uso da plataforma, que é um vídeo super curtinho,
mas que mostra ali todo esse fluxo de uso da plataforma, né? Além do manual do usuário, que também traz ali, só que de forma escrita, né? Esse passo a passo de uso da plataforma. Em relação aqui eu só trouxe para vocês verem, né, quais são as publicações, então, que a gente utilizou como base, né? Essa aqui é do Conselho Nacional, não, do CEAF de Minas Gerais, né? E aqui, em relação ao VB, eu trouxe como que a tabela do Excel se comporta, e vocês vão ter acesso, vocês têm acesso a essa planilha, mas eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: quando esses valores em vermelho foram estabelecidos, o que foi feito? Foi utilizado o valor informado dos CETAS de Minas Gerais. Esses valores foram atualizados, né, para a data hoje, né, 2026. Foi utilizado os valores da Unicentro, que eram de 2025, mas que também foram atualizados para 2026, né? E os CETAS de Minas tinham algumas espécies, o Unicentro tinha outras espécies, algumas coincidentes, outras não, né? Então, a gente trabalhou com valores médios, observados para ambos os CETAS. Quando a espécie só ocorria em um dos CETAS, a gente considerou o valor para essa espécie, né? Valor médio da espécie, tá ok? E para a composição final, a gente considerou o tempo de permanência médio observado para a espécie ou para o grupo taxonômico das espécies, tá? Então, eu até fiz questão de circular aqui, porque, por exemplo, esse valor para o cágado preto de 1.479, ele é equivalente a um tempo médio observado de 4 meses da espécie no CETAS, tá? Então, caso vocês, na hora da utilização dessa planilha, tenha informação sobre o tempo de permanência do animal, vocês devem substituir, né? Devem adequar esse valor à realidade do processo. Caso não tenha essa informação, a sugestão é que se utilize, então, esse tempo de permanência observado, né? Porque ele vem da prática dos CETAS e também porque ele é validado em algumas literaturas, né? Então, quando vocês entrarem na plataforma, vocês vão ver as referências utilizadas para definir esse tempo regulatório, né? O tempo de permanência no animal nos CETAS. Tá? Em relação ao enquadramento da avaliação sanitária, como eu tinha comentado antes, então, assim, vocês vão observar que o documento, ele possui planilhas de enquadramento, né? Então, tem desde doenças listadas como de baixo risco de transmissão, né, ou impactos clínicos leves, até aquelas de risco sanitário significativo. Então, essas tabelas, elas foram... Foi uma longa pesquisa, né, e advém de materiais do mapa, né, da saúde também. Então, é o enquadramento dessas doenças conforme essa qualificação, né, desses órgãos responsáveis por essa classificação, né, dessas patogenicidades, tá? Então, ela está mastigadinha, né, para esse enquadramento. Em relação a bem-estar também, então ele segue os domínios, né, das 5 liberdades. Então, nutrição, ambiente, saúde, comportamento, estado mental, já trazendo a metodologia padrão para isso. Mas depois ela faz uma equivalência, né, da pontuação da metodologia original para a escala operacional da plataforma Quantifauna, porque a escala ela é diferente. Tá? Então, ela traz isso também explicando para vocês e mostrando, então, como é que é esse enquadramento na escala Quantifauna. Os erros mais comuns de uso, né, que a gente tem observado e que a gente comete, né, às vezes, então, assim, é mudar o valor de base
e não justificar, né, essa alteração, né, da onde que eu tirei esse outro valor de base, né? Não corrigir o valor de base em relação ao tempo de permanência. Erros de entrada, então, por exemplo, tem um campo que eu preencho a quantidade total de animais, mas no outro eu posso especificar o que aconteceu, né, em relação a essa quantidade, né? Então, quantos, por exemplo, morreram, ou quantos sobreviveram e foram para a soltura, né? Então, esses erros de entrada, eles acontecem, né? Acabam acontecendo, né? Ignorar dados e laudos do processo, então, por isso que é importante essa organização prévia, né? Não revisar o laudo, gerou o laudo e achar que está tudo ok, é importante fazer a revisão e aplicar os fatores de ajustes sem critério. Tem que ter comprovação de tudo que for ticado como sim, tanto em agravante quanto em atenuante, ok? Bom, usando a plataforma. Antes de entrar ali no link, né, da plataforma propriamente dita, eu trouxe um slide aqui para mostrar para vocês que como a plataforma ela tem esse olhar individual, ou seja, ela considera indivíduos e ela considera a integralidade do dano, às vezes não, né? Sempre você pode ter as mesmas espécies, a mesma quantidade das espécies, mas se você tem tipos de infração, né, diferentes e condições, né, ou seja, consequências dessa infração diferente, você vai ter uma valoração resultante também diferente, né? Então, eu trouxe uma tabelinha ali só para explicar em termos numéricos o que isso quer dizer. Então, por exemplo, eu tenho dois cenários, né? Um de cativeiro domiciliar e um que eu tenho tráfico, né? Um caso real aqui que a gente teve, né? Então, em ambos os casos, 3 indivíduos, diferença de infração, na primeira eu tenho cativeiro domiciliar irregular e na segunda eu tenho tráfico de fauna, né? Na primeira eu não tenho a maior parte das informações, meu processo veio quase sem nada, né? Na segunda, não, eu tenho informações de que a maior parte, que os 3 indivíduos eram filhotes, estavam sendo transportados em caixas, animais altamente debilitados. No primeiro caso, nenhum morreu, no segundo caso, os 3 morreram, no primeiro eu não tive doença confirmada, no segundo eu tive, né? E assim por diante. Então, essas informações, elas mostram a integralidade do dano, tá ok? Para a gente testar a plataforma, eu trouxe 2 cases, né? Eles partem de casos reais, mas eu adaptei para descaracterizar um pouquinho, né? Porque, afinal de contas, são processos aí que a gente recebeu para avaliar. Mas eu trouxe pensando nas 2 situações, né? De um caso mais simplificado, digamos assim, e de um caso mais complexo, tá? Então, o nosso primeiro caso é de um cativeiro irregular, com passeriformes apreendidos, então a gente tem ali ao todo 10 passeriformes apreendidos, né, todos sem anilha. As aves foram apreendidas e encaminhadas para os CETAS, mas não tivemos informação sobre o que aconteceu depois com esses animais, se o CETAS encaminhou para algum mantenedor, para fiel depositário, se teve soltura. Não consta isso no processo, tá? Quanto aos efeitos sobre o meio ambiente, o próprio processo traz que o dano ambiental foi considerado reversível em curto prazo, uma vez, né, que após as aves nos CETAS adquirirem condições adequadas, elas poderiam ser devolvidas para a natureza. Veja, isso foi o processo que trouxe, não é a informação que veio dos CETAS. Então, cuidado, às vezes tem a informação, mas ela não está comprovada, portanto, a orientação é não utilize. Né? Utiliza-se só o que tem comprovado. E não há informação, então, acerca aí do destino final dos espécimes. Organizando esses dados. Aqui é um modelo que normalmente eu utilizo e que eu vou disponibilizar lá no site do projeto para vocês, que facilita a hora que a gente entra na plataforma. Né? Então, veja, eu peguei esse processo, eu resumi ele
com as informações que eu preciso para alimentar a plataforma, já trouxe os valores de base ali retirados daquela outra planilha, né? E isso vai facilitar muito a minha vida. O SI é sem informação, tá? Então, veja, um processo que eu só tenho informação sobre quantidade e tipificação do ilícito, né? Um processo com informações deficitárias. O segundo caso é um caso de tráfico de animais, é um caso real, né? Não com este número de indivíduos aqui, né? Mas eu trouxe para contextualizar. Então, é tráfico associado a maus tratos, né? De psitacídeos, então, papagaio verdadeiro. Os animais transportados em porta-mala, no interior de veículo, em caixas plásticas, sem ventilação, sem água, sem alimentação, alto grau de estresse e alguns indivíduos já mortos. Predominantemente filhotes, com elevada dependência e vulnerabilidade fisiológica, né, ninhegos, né, animais recém-retirados do ninho, e já sendo transportados aí para comercialização. Foi confirmado salmonela, né, através das análises de exames nesses animais, tanto nos animais mortos, né, avaliando-se, fazendo necrópsia, quanto através ali de material biológico dos vivos, né? Então, essa doença associada a ambiente insalubre, né? E a alta densidade de indivíduos mantidos juntos, né? E foi testado também tuberculose, mas essa doença foi negativada. Então, foram 40 indivíduos, né? Todos eles foram encaminhados para os CETAS, mesmo aqueles que estavam em óbito. 5 indivíduos morreram e 35 sobreviveram. Dos 35 sobreviventes, não tem informação da destinação desses animais, né? Então, o processo para no encaminhamento para os CETAS, ponto. Né? E o termo de destinação. Então, o após, a gente não sabe, né? Esse infrator era reincidente, com a mesma infração de transporte, de tráfico e comércio cometida em outros estados, ou seja, não era a primeira vez, a pessoa já era até conhecida da polícia rodoviária, tá? Também, organizando esses dados, então, veja, é o mesmo tipo de tabela, né? Com a diferença aqui, que eu já organizo quantidades, trazendo quantidade de mortos, de infectados, o tipo da doença, né? Já avaliei a questão de bem-estar animal, não tinha necessariamente o laudo veterinário sobre essa questão de bem-estar, mas o processo era muito rico em informação, com fotos, com vídeo, né? Então, foi possível avaliar essa questão, né? A questão da reversibilidade também, porque eu tinha pelo menos a informação dos óbitos, ou seja, dano irreversível, né? E a questão do monitoramento, que não havia informação, e o valor de base tirado da planilha. Tá? Então, agora eu vou demonstrar como que usa a plataforma, usando, então, esses dois cases aí. Agora, meu grande desafio é entrar na plataforma. Vocês conseguem visualizar? Sim, está no site do Arbo. Beleza. Então, para acessar a plataforma, o caminho é acessar o site do Instituto Arbo em projetos, tá? Indo em projetos, vocês descendo aqui a aba, vocês vão encontrar ali todos os projetos que o Arbo desenvolve, muitos relacionados à causa animal, e vão achar aqui o nosso Quantifauna. No clicar saber mais sobre o projeto, vocês vão ser encaminhados para a página específica do projeto, tá? Então, aqui vocês vão achar uma série de explicações, o que é a plataforma, o vídeo de Conheça o Quantifauna, né? Algumas frases, né, que a gente utiliza para explicar, né, a plataforma, né? Os qualificadores, então aqui vocês vão achar o componente, tudo que a gente discutiu aqui na apresentação, como é que isso se comporta, quais são eles, né? O fluxograma, que é aquela imagem que eu trouxe na apresentação, que mostra um panorama geral de como que a plataforma é constituída.
A plataforma ela é tanto para fauna silvestre quanto para doméstica, tá? Então, o caminho aqui de acesso é o mesmo, né? A estrutura, a arquitetura modular, então, tudo que a gente conversou ali de forma mais rapidinha, a página traz, tá? Tem aqui o tutorial que eu comentei com vocês, né? E lá embaixo, né, tem um Fale Conosco, manual do usuário e acesse a plataforma. Acessando a plataforma, então, existem os dois caminhos, né? Se eu não sou cadastrado, eu tenho que criar o meu cadastro. Então, para esse tipo de usuário, né, de futuro usuário, vai clicar em criar em conta, vai preencher os seus dados, né? Como que funciona? Preenchendo os dados, na sequência é encaminhado um e-mail de confirmação. Então, o usuário tem que confirmar esse e-mail, fazer a troca lá da senha se quiser, e aí já está validado para entrar na plataforma. É importante destacar aqui que alguns ministérios públicos têm, então, aquela questão do tempo, né, que os e-mails vão para uma quarentena, e a plataforma, ela precisa que esse e-mail de confirmação seja respondido, né? Se ele não for respondido nesse prazo, ele anula, né? Isso anula o cadastro, porque isso é uma forma, é uma ferramenta, inclusive, de garantir ali, né, que a plataforma seja utilizada com segurança e que a plataforma tenha segurança, né? Então, a gente teve um caso assim, um dos MPs, né? A gente até aumentou esse prazo de resposta, né? Então, assim, atentem, né? Porque às vezes os e-mails vão para essa quarentena, né? E a plataforma precisa dessa confirmação de recebimento para liberar o cadastro, tá? A segunda questão, então, se eu já tenho login, né? Então, eu já posso entrar direto. E caso eu tenha alguma dúvida, né? Ou, puxa, não estou conseguindo fazer esse laudo, eu preciso do apoio do Arbo, né? Preciso do apoio da equipe, você pode solicitar um laudo, né? Então, aqui embaixo vem um preenchimento, né, com as informações básicas ali, nome, e-mail, telefone, né, se é a solicitação de um laudo ou tira dúvidas, né, e aí a gente sempre está acompanhando isso para responder vocês, tá? Então, vamos entrar na plataforma. Então, eu já tenho cadastro, né, então, veja, o meu cadastro, ele ocorre por um login institucional, o meu login institucional é Instituto Arbo, entro com a minha senha, posso me manter conectado se eu quiser, se for minha opção, né? E entrar. Quando vocês entrarem na plataforma, vocês vão verificar que a primeira aba que aparece é de meus laudos. Então, aqui já tem todos os registros de laudos que eu executei, né? Nessa página aqui, eu posso, por exemplo, editar esse laudo, né? Eu posso apagar esse laudo ou eu posso baixar esse laudo, né? Então, às vezes, eu comecei a fazer o laudo, fiquei em dúvida ou, né, tinha uma outra atividade para cumprir, não finalizei. Então, eu volto aqui e faço ou a edição ou, não, quero começar do zero. Apaga e começa do zero, ok? Para iniciar um novo laudo, então, vai clicar na questão novo laudo. Então, quando vocês vierem para essa página, vocês vão ver aqui que a gente já começa a trabalhar com os módulos do Quantifauna. Percebam, né, que aqui a gente agrupou tudo em valores de valoração. Então, aqueles 6 fatores que eu trouxe anteriormente na apresentação, eles estão agrupados nesse fatores de valoração. Sempre que vocês tiverem qualquer dúvida ou precisem acessar aqueles PDFs que eu mostrei para vocês, toda a informação
está no ícone, no menu informação, que é esse pontinho de exclamação. Então, o que, que são os valores de valoração? Aqui ele traz uma descrição, né? Que são os parâmetros técnicos que compõem o cálculo do dano. E caso você queira acessar a metodologia, você vai no clique aqui e ela vai te mandar lá para os PDFs que eu comentei com vocês. Fatores de ajuste, a mesma coisa. Revisão, a mesma coisa. E ao longo do preenchimento da plataforma, vocês vão ver que alguns campos também possuem esse ícone de informação, tá? A primeira aba, então, aqui que a gente está, são os dados gerais, né? Que é onde a gente vai reunir informações básicas do processo, né? E que vai contextualizar, então, o laudo que a gente está fazendo. Primeira coisa, número do processo, né? É obrigatório, Paula, preencher? Não é obrigatório preencher o número do processo, mas é recomendável preencher, porque é a forma que você vai ter depois de localizar o seu laudo, tá? Aquela página inicial a gente está ajustando para que apareça o número do processo ali, para facilitar a busca por laudos, tá? Então, a gente sugere e recomenda que seja preenchido. Tipo de fauna. Então, aqui eu vou selecionar se eu estou trabalhando com a fauna silvestre ou se eu estou trabalhando com a fauna doméstica, tá? Aqui eu vou dar um spoiler para vocês, né? A gente está trabalhando também a questão de fauna exótica, né? Então, a gente está tentando desenhar aí as formas da viabilização disso, né? Porque hoje a plataforma, ela acaba se direcionando para silvestres, né? Nativas, mas a ideia é a gente avaliar também exóticas, e exóticas são outras variáveis, né? É outra contextualização, é outro tipo de avaliação. Então, é um spoiler aí que futuramente esperamos, né? Que em pouco tempo a gente tenha também essa opção, tá? Então, assim, estamos trabalhando com silvestre, né? Escolhi silvestre. A data, né, do processo é a data em que ocorreu a infração, tá? Não é a data que eu estou preenchendo o laudo, isso depois vai aparecer automaticamente no próprio laudo. Horário, local da infração. Então, eu vou pôr aqui o meu CEP, número, né? Se eu quiser colocar latitude, longitude, ok, ponto de referência, tá? Então, são as informações básicas, né, de qualquer documento. Continuar. Ok. Etapa salva com sucesso. Então, eu vou agora começar a minha valoração, né? Vamos começar ali com o nosso primeiro case dos passeriformes, né? Como eu comentei com vocês, a valoração é individualizada, então eu tenho que fazer uma espécie por vez, tá? Para inserir nova espécie, eu sempre vou usar aqui no final da página, adicionar outra espécie, tá? Então, vamos lá. Nosso primeiro animal era um bico de pimenta. Bico de pimenta. Saltator fuliginosus. Ok? Eram 2 animais. Perfeito. Vejam que quando eu preenchi aqui a espécie, ou por nome científico ou pelo nome vulgar, ele já trouxe para mim, então, o nome científico e o grupo que a espécie pertence, tá? Mas Paula já partiu para sanitário. Cadê os fatores ecológicos daqui? Eles são automáticos, então eles não vão aparecer aqui porque vocês não vão precisar preencher eles, né? A plataforma já vai trazer isso. Eles vão aparecer lá no final, no laudo, ok? Então, aspectos sanitários. Lembram que esse processo era bem incompleto, não tinha várias informações? Então, sempre que isso acontecer, existe a opção informação indisponível ou não foi possível avaliar, tá? E ele repete isso, então, para os meus 2 bicos de pimenta, né? A tipificação de ilícito. Era cativeiro irregular domiciliar, né? Ou a espécie era só mantida, né? Ou tinha reprodução, tá?
Também ele repete, porque eu não tenho mais informações. Caso eu tivesse mais informações, eu sempre vou acessar o ícone mais. E aí, nesse mais, eu vou inserindo. Então, por exemplo, eu tinha uma em cativeiro, mas tinha uma outra que foi caça, né? Além dos passeriformes, ele tinha, sei lá, uma capivara no freezer, né? Então, eu posso tratar de forma diferenciada as espécies aqui, tá? Bem-estar animal. Não tinha informação nenhuma nesse meu processo. Sem informações ou não se aplica. Reversibilidade do dano. Os animais foram encaminhados para setas ou outra instituição, não necessariamente setas, mas eu não tenho informação também, não constava no processo isso. Então, eu vou marcar que eu não tenho como avaliar isso. Tempo de reabilitação, lapso temporal. Não sei também, né? Não veio nenhuma avaliação, por exemplo, dizendo, olha, o animal apresenta algumas características que está domesticado ou mantido em cativeiro há muito tempo, ou o infrator relatou que são animais que estão há mais de tantos anos, né? Com ele, então é uma informação que poderia ser utilizada aqui. Nesse caso, eu não sei, né? Monitoramento e destinação. Também não sei, né? Eu não sei se foram soltos, eu não sei se foram para cativeiro, então é sem informação, né? Preencho o valor de base aqui do bico de pimenta, que foi retirado, então, daquela planilha que eu comentei para vocês. E ok, bico de pimenta está feito. Vou adicionar a minha segunda espécie. Ô, Paula, por favor, essa planilha, ela tá onde? A gente estava tentando preencher esses dias, a gente não achou Ela essa planilha. ela está aqui, quer ver? Quando você for aqui em valor de base, tem aqui, tá vendo? Ó, explica, ao preencher o valor de base da planilha, tá. Tem um clique aqui. Opa, cadê o link que eu tenho que ler aqui? Ela remete para o link. Eu acho que o link não está ativo aqui, né? Opa, mas já vamos corrigir isso para vocês. Então, Porque aqui, Passando a mão aí, não vai para ele não, Paulo? Não, não, né? não. Então, ó, podem ficar tranquilo que a gente já vai ajustar isso, tá? Então, clicando aqui, tem o texto e vai ter aquilo. Acesse aqui, tá? Mas espera lá que ela tem mais coisa. Ela não está indo. Não está mesmo, tá? Mas é uma correção que a gente faz. Então, aqui vai remeter para aquela planilha lá que eu mostrei para vocês, tá? E observação, vai remeter tanto para a planilha dos setas de Minas Gerais, se vocês quiserem só utilizar o dos setas de Minas Gerais, porque foi publicado no CEAF, né? Mas daí tem a parte atualizada. Eu só quero usar da Unicentro. Tem também, não, eu quero utilizar o trabalho que a equipe fez de ver os valores médios, de aplicar o tempo de permanência. Então, vocês vão utilizar o clique aqui recomendado, né? Que é aquela fotinho lá do Puma, tá? Então, a segunda azulão. Foram 2. Já trouxe nome científico e grupo, a mesma coisa aqui, não tem informação de nada nesse processo. O segundo case é mais interessante, porque aí a gente tem mais informações. Opa, meu mouse não está subindo. Não avaliado, né? Foi para setas, mas não tem informação. Lapso temporal sem informação. Monitoramento sem informação. O valor dele, 745,21. Veja, pessoal, esse valor informado, de forma alguma, é valor da espécie. A gente não está tratando de valor da espécie, né? A visão do quantifauna é que valor da espécie é
incalculável, né? Não tem como a gente calcular isso, né? É impossível. Então, o VB, ele é de reabilitação e manutenção de fonte rastreável, tá? Então, por favor, não é o valor da espécie, né? A gente gosta de frisar isso porque é algo muito delicado, né? Tenho mais uma espécie para inserir, né? Então, vamos lá, é o canário da terra. Foram 4. Não tenho informações. E assim, infelizmente a maior parte dos processos é essa realidade, né? A gente não tem informações da maior parte dos campos solicitados aqui. O que que isso significa, né? Significa um alerta e um alerta grave, né? Que a gente precisa, né? Principalmente aí os MPs, né? Acho que tem um papel importante nisso, orientar quem trabalha lá na linha de frente, né? Da apreensão, né? Para preencher e observar melhor o preenchimento do BO, do auto de infração, solicitar laudo sempre que possível. Também para os CETAS, a importância dos CETAS vai além do receber, do tratar e do reabilitar, né? Ele informando as informações, a gente pode qualificar melhor esse dano, né? Utilizar melhor esses qualificadores. Então, a realidade desses processos, da maior parte das informações eu não ter, acende esse alerta, né? A gente precisa trabalhar com treinamento, com melhor detalhamento das informações que a gente precisa para avançar na valoração, né? Principalmente agora que a gente tem um caminho, né, para isso, tá? Monitoramento do canário da terra, pelas informações dos CETAS lá, então, que considerou toda a estrutura deles, o tempo de permanência que comumente os canários da terra levam lá nos CETAS, foi esse, tá? E temos aí uma última espécie, que é o trinca-ferro. Opa! Ao invés de inserir, eu fui para adiante, né? Então, vamos voltar aqui. Tá vendo que eu voltei para editar? Então, sempre que de repente, puxa, esqueci de adicionar, de inserir uma espécie, eu posso voltar e editar. Então, vamos lá, é o nosso trinca-ferro. E foram 2. Tá vendo que ele já vai puxando as quantidades automáticas, né? Posso mudar, mais uma vez, né, através aqui da ferramenta sinal de mais. E o valor do trinca-ferro, valor de base, né, não do trinca-ferro, ok. Preenchi tudo, né? Não preciso me preocupar em revisar agora, porque depois eu vou ter o momento para essa revisão, né? Posso continuar. Beleza, ele falou que eu preenchi tudo com sucesso, né? E aqui, então, a gente vai para os fatores de ajuste, né? Que é aquela parte opcional, né? Eu não vou preencher aqui, mas vou explicar aqui para vocês mais ou menos como é que é. Então, assim, tem a parte das informações do autuado, né? Endereço e tal, e a questão dos atenuantes, né? Esses atenuantes são aqueles retirados da própria legislação, né? Então, assim, se ele é residente, se tem vulnerabilidade, o grau de escolaridade, tá? E os agravantes, então, que é a reincidência, né, emprego de violência, se teve óbito, os tipos de infração, se teve adulteração de algum tipo de selo público, uma anilha, por exemplo, né? Então, vocês podem avaliar essa questão aqui, tá? Eu não vou preencher ela agora porque ela é opcional, né? E eu acho que ela cabe dependendo, né, da avaliação solicitada também, né, pelo promotor ou pelo juiz, tá?
continuar. Beleza, vim aqui para a minha etapa de revisão, né? Então, veja, ele trouxe aqui para mim os dados gerais ali que eu preenchi, então, do meu local da infração, e aqui ele me traz uma lista de espécies. Então, assim, para revisar, eu vou clicar uma por uma. Então, ó, saltator, tá certo. Aqui, olha, ele trouxe os fatores ecológicos. Então, o bico de pimenta, ele possui reprodução sazonal, a prole é pequena, tem cuidado parental elevado, né? É de pequeno porte, isso reflete lá a questão da resiliência, do manejo, da facilidade de uma contenção, se eu preciso de espaço ou não de espaço, tá vendo? Então, assim, são subparâmetros, né? A gente chama de parâmetros e subparâmetros, que refletem uma série de características de sensibilidade dessa espécie, né? Então, é uma espécie social, ela é não territorialista, ela é especialista, é endêmica, né? Usa o habitat generalizado, né? Aspectos sanitários, então, que já traz automático, mas eu quero mostrar aqui no dano, né? Então, aqui, ó, que ela traz automático. Ela não está citada na CITES, né? Não é uma espécie que esteja ranqueada nas posições mais altas, né? Ali das pesquisas que a gente fez. Ela é ameaçada em nível estadual, no status vulnerável, né? E ela traz aqui, então, a revisão das outras espécies. Então, veja, do valor de base, considerando, né, todos os fatores, o valor dela saltou passou de 1.000 para 5.000 aqui e 300, tá? Aproximadamente, tá? Vou revisar o azulão, né? Então, também reviso o azulão, né? Canário da terra, a mesma coisa. E o trinca-ferro, a mesma coisa. Revisei, né? Aqui, ele me dá um resumo, então, do quanto que gerou o meu dano, considerando os meus fatores, todos os meus 6 fatores, né? Então, o valor do dano, 25.000. E aqui, ele traria, caso eu tivesse aplicado os meus valores de ajuste, quanto que ficaria, então, o dano, tá? Então, vamos pensar, que era uma pessoa de baixa renda, comprovou que recebe lá um salário mínimo, são exemplos, tá? Que não possui escolaridade. Então, assim, é possível, conforme o número de atenuantes, não é um desconto, mas é um ajuste de até 40%, tá? Do valor, né? E esse valor, ele foi preconizado aí nas discussões, né? Então, assim, ele geraria um pequeno ajuste aí do que seria o valor do dano, considerando, então, a capacidade pagadora lá do autuado, tá? Lembrando que tudo isso tem que ser documentado para poder ser aplicado, né? Importante ressaltar, esse fator de ajuste, ele não atua de forma alguma sobre o VB. Ele vai atuar sobre o valor variável gerado dos fatores, tá? Então, o VB, ele não é mexido, tá? Porque ele é o nosso valor de referência, tá? Bom, ok, terminei, eu posso finalizar e eu posso gerar o meu laudo, né? Eu vou gerar aqui meu laudo. Gerei meu laudo, né? Meu laudo 28. Então, vocês estão conseguindo ver o laudo? Sim. Tá. Então, ele gerou aqui um documento, né? Ele tem uma introdução padrão, que diz ali um pouquinho da valoração, né? A estrutura do laudo, então ele explica como é que o laudo está montado, as referências legais utilizadas, né? A identificação de quem preencheu, no caso fui eu, né? Um resumo da ocorrência, então ele traz ali que foi cativeiro irregular, o número do processo, né? Traz ali o local, né? Então, veja, ele vai puxar as coisas que eu informei para ele. 10 espécimes de 4 espécies distintas, tá? Primeira etapa. Então, ele vai trazer aquele resumo da metodologia que eu comentei para vocês. Então, é algo que vocês não precisam fazer.
e aí os resultados da valoração. Então, aquele resumo que ele mostrou para nós, ele vai mostrar aqui também. Então, a espécie, o nome científico, a quantidade de indivíduos e o valor de base utilizado. Desses 2 indivíduos, ele vai dizer da estratégia reprodutiva, ele vai dizer tudo do FE, tudo do aspecto sanitário, então ele traz aquele resumo. Digamos que desses 2 indivíduos, um tenha vindo a óbito, ele vai informar que um indivíduo a óbito e um indivíduo cativeiro, tá? Então ele traz esse detalhamento. Aí a outra espécie que eu preenchi, a valoração, então ele já me traz o valor aqui da valoração, as conclusões dessa primeira etapa, ou seja, ele diz assim, desse 25 mil, qual fator correspondeu mais, né? Então ele traz aqui um cálculo percentual, né? Fatores de ajuste, então veja, eu não respondi, né? Eu não preenchi ele, então ele vai trazer em branco, né? Ele vai repetir o valor da primeira etapa, vai dizer que foi 0% de ajuste e o valor final ajustado 0, né? As conclusões dessa segunda etapa não teve, porque eu não preenchi, e a terceira etapa, que então integra, né? Repete ali o valor da valoração e o fator de ajuste, caso ele tenha. As referências e diretrizes, né? Que essa aqui é a básica da metodologia, que vocês vão achar lá no site. E caso vocês utilizem valores de base diferente, ela vai incluir aqui a base que vocês utilizarem. Vai manter essa aqui, porque aqui tem a metodologia, enfim, e vai trazer a que vocês preencherem, né? Ao final, então, eu baixo, né? Eu posso assinar, entro no GovBR ou qualquer outro sistema, e assino, e tá feito aí o meu laudo, tá? Então, esse laudo aqui, eu só vou anotar, porque depois eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Ele deu aí cerca de 25 mil. Beleza. Gerei e finalizei meu laudo. Quando eu finalizo o meu laudo, ó, ele está aparecendo aqui, né? Não quero. Puxa, esqueci de tal. Ou recebi a informação dos CETAS. O CETAS me informou a destinação final dos animais. Volto aqui e edito, tá? Vamos fazer o do papagaio, que o do papagaio é bem interessante, né? Vou pôr aqui o número do processo. Quer dizer, não vou pôr, né? Silvestre. A data, o horário, de novo, né? Continuar. Beleza? Papagaio verdadeiro. Papagaio verdadeiro foram 40 indivíduos, tá? Trouxe o nome da espécie, beleza. Aspectos sanitários. Eu tive confirmação de salmonela, né? Salmonela, por aquela tabela lá que eu consultei, ela é de patogenicidade moderada. Da onde que eu tirei essa informação? Lá do material de apoio do Quantifauna, né? Dos exames que eu fiz, eu observei que só 5 animais foram infectados. Os outros 35, desculpe, eles foram ausentes de doença parasitária, porque os meus exames confirmaram isso. Então, eu tive 35 não infectados, tá? Rodando tráfico, né? Tráfico de animais para os meus 40, né? Bem-estar animal. Bom, pelas informações do processo, fotos, vídeos, né? E aplicando a questão do bem-estar, eu observei lá que eu tive restrição grave, que gerou óbito de 5 animais. E os meus outros 35 foi restrição moderada, porque eles não vieram a óbito e foi possível, com o tratamento, com a reabilitação, recuperá-los e dar um encaminhamento para eles. Tá? Reversibilidade do dano. Não avaliado, eles foram encaminhados para os CETAS, mas eu não sei o que aconteceu
foram 35. O Cetas não me informou isso, né? Ou eu não consegui contato com o Cetas, né? Mas eu sei que 5 morreram, né? Tanto pela condição, né, da consequência da infração ali do transporte, por ser filhote e um tanto também por conta aí da doença. Então, é um dano irreversível, né? Ele teve óbito. Veja, se eu soubesse que ele foi para cativeiro, eu poderia colocar ali, mais tantos tiveram soltura mediada, tantos foram para cativeiro com ou sem programa de conservação, tá? Então, aqui do óbito são 5, são 40. Lapso temporal, eu tive a perda funcional, né? Veja, são animais que não vão conseguir voltar para a natureza, principalmente aqueles que vieram a óbito, né? Então, nesses aqui eu vou colocar meus 5. E nos outros que eu não tenho informação, eu vou colocar sem informação. Monitoramento pós-destinação, não tem informação. Valor de base do papagaio, 1.671. Continuar. Me submeteu aqui para fatores de ajuste, autuado, Aqui, né, se estivesse fazendo esse laudo, eu nem avaliaria atenuantes, porque eu já tive óbito dos animais, né? Já sei que o infrator é reincidente, né? Já sei que era tráfico de animais. Então, assim, não faz o mínimo sentido eu avaliar essa questão dos atenuantes. Continuar, né? Então, ele traz aqui para mim o valor, o local da infração, a espécie, então eu posso voltar aqui Amazonas, a estiva, tá certo. Tem aqui os fatores ecológicos preenchidos automaticamente, o sanitário, o dano que foi, né? O meu FLE, veja que o meu FLE aparece aqui, que é aquela análise do dano coletivo, ou seja, olhando, né, para aquela conduta, né, daquele infrator, diferente do valor da ocorrência anterior, né? Porque na ocorrência anterior eu não tive um óbito, né? Então, esse meu valor de dano aí foi 381 mil reais, né? Vou gerar meu documento. Vou olhar meu laudo, né? Olhei ele, vou lá para o resumo, né? Ver o resumo que ele trouxe para mim. Então, ó, de 40 indivíduos, vou aqui para baixo. 35 tiveram restrição moderada em relação ao bem-estar animal. 5 indivíduos tiveram restrição grave e vieram a óbito, né? Então, veja, todo o resuminho aqui, né? Ele apresenta. Não usei atenuantes, né? Ele repete ali o valor da etapa 1 e ok, tá? Vou finalizar meu laudo. Tá? Então, o uso da plataforma, ela é muito fácil, né? Se você tiver organizado os dados, né? Ela é muito, muito tranquila. Agora, eu vou voltar a compartilhar aqui a apresentação. Está aparecendo já, Paulo. Eu estou muito boa, né, nesse compartilhamento, gente. Não tem Tá noção. demais. Esse é isso aqui mesmo? Tá, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe os 2 casos que a gente avaliou. Aqui eu errei nos valores, mas não tem problema. Então, assim, o primeiro caso, né, ele deu em torno de 25 mil. Eu coloquei 27 aqui, mas ok. E o segundo caso deu em torno, deu 381 mil, aqui eu coloquei 400. Uma discussão que é recorrente, né, e eu acho que ela é recorrente e ela faz todo sentido, nossa, mas 400 mil reais
né, por papagaio, né, 40 papagaios, 400 mil reais é muito alto, esse valor é inexequível, o infrator não vai conseguir pagar isso. Então, relembrando que a valoração, ela serve para as duas questões, né? Ela pode gerar o pagamento direto do que é valorado, ou ela pode indicar, né, dimensionar o dano para uma tomada de decisão do promotor, do juiz, né? Então, olhando para esse valor como o dano, né? Então, às vezes, um valor que parece alto, imagina o dano que ele é, né? Um valor que impacta, né? Na verdade, quem deveria impactar é o dano que tem por trás desse valor, né? Então, a gente até fez as imagens para ilustrar isso, né? E por isso que o Quantifauna ele tem essa função também de mostrar essa dimensão, né? Não necessariamente só um valor equivalente ali, né? Considerando os qualificadores a ser restituído ou compensado para a fauna, mas a dimensionar isso, né? Ou seja, um dano desse de tráfico de animais, onde a gente praticamente pontuou o máximo dos qualificadores negativos, não pode ser reparado ou compensado com uma cesta básica, né? Ou com a pintura de uma parede de escola, né? Ou com trabalho voluntário, sei lá, na escola tal, né? Não dá para ser assim, né? Então, a valoração, ela tem essa possibilidade, né? De ser norteadora dessa tomada de decisão, né? Em relação a essa questão de valores, exequível, não é exequível, é pagável, não é pagável, a gente sempre está em constante estudo, né? Aqui a equipe do projeto, né? E abertos aí, então, a questão de contribuições, de sugestões, né? E nesse sentido, a orientação é que vocês permaneçam atentos à plataforma, porque a gente sempre está incorporando ou adequações, ou inovações, ou, né, sei lá como é que a gente chama, complementações de metodologia, né, ou de informações do banco de dados, né, e a gente sempre está atualizando, porque como eu comentei lá no início, o processo é muito dinâmico, né, muito dinâmico, e como a plataforma é algo muito complexo, a valoração da fauna é muito complexo, né, e a gente solicita aí que os nossos parceiros, usuários, ao usar a plataforma, detectando qualquer equívoco, ou qualquer, a palavra saiu errada, faltou a letrinha no nome né, do animal silvestre. Não que isso vai acontecer, são só exemplos, né? A gente está aberto, né, a receber essas contribuições de vocês, né? Porque o nosso objetivo, além de fornecer a plataforma como instrumento aí de trabalho, né, e de ferramenta mesmo de coibição, né, de práticas ilícitas contra a fauna, é da gente ter um modelo top, né, da gente ter um modelo redondinho, né, e essa construção a gente sabe que ela ocorre aí em várias mãos, né, então esse olhar de vocês para a plataforma, que vão começar a usar a plataforma, estão testando a plataforma, é extremamente importante, é muito bem-vindo, né? E ficar atento. A gente está estudando a possibilidade de criar, eu nem sei se o nome é esse, né, Patrícia, mas um informativo, assim, sempre que a gente atualizar algum campo ali ou algum PDF da plataforma, vocês receberem uma mensagem ali no e-mail que vocês cadastraram, tipo, ó, dá uma olhada lá que tem novidade, que tem coisa nova, né? Para vocês também estarem atualizados aí nesse uso, tá ok? Então, assim, foi rápido, quer dizer, eu não sei se foi rápido, para mim foi muito Tem rápido, umas né? perguntinhas aqui, Paula. Tá, Até só, antes só das... vou concluir aqui, tá? Tá. Mas, assim, o que foi a ideia? Mostrar para vocês que o preenchimento é muito fácil, né? Ele segue o fluxo ali, né? Mas que o importante é organizar informações antes. Senão vai ficar repetindo busca no processo e aí vai perder um tempão, né? Ok? Diga lá. Excelente.
eu fui organizando aqui, mas vou trazer 2 pontos que eu acho que foi. Ali, ó, doutor Vinícius, foi excelente mesmo, Paula, sua condição bem esclarecedora aqui, reiterando a fala do doutor Vinícius. Mas eu vou juntar 2 pontos, que é em relação ao acesso à plataforma, você falar, Acesso? o acesso à plataforma, as instituições que podem acessar, como que tá, como que a gente construiu isso, hoje o acesso e como ter novos acessos. E para você comentar também, antes de passar assim, detalhadamente as 2 perguntas, que eu acho que são bem esclarecedores, aqueles arquivos, que tem arquivos que estão disponíveis no site para o público geral e tem arquivos que estão disponíveis no âmbito de quem está dentro da plataforma. Só porque tiveram várias perguntas e questões sobre isso, e só para trazer para todo mundo, qualquer outra questão operacional que saiu aqui, inclusive a equipe de TI está aqui disponível, a gente já está repassando para eles, e qualquer coisa, o e-mail vai estar sempre disponível para esses ajustes e qualquer questão que identificar. Só porque saiu questão relacionada à data e esse acesso, eu acho que a gente não precisa entrar nas respostas, mas só para falar que a gente já leva para a turma da TI. Ai, não, olha só, agora eu me lembrei do negócio que eu esqueci, né? Quando eu mostrei para vocês aquele último slide, eu coloquei do lado da tabelinha o valor da criação legal para vocês terem uma ideia, né? Do que, né? Que o valor valorado pela plataforma, comparado com o ai, meu Deus, do valor comercial legalizado, né? Claro, ele é maior, mas ele não foge, né, desse cenário, né? Então, assim, para mostrar a compatibilidade. Então, por exemplo, aqueles 40 papagaios, se eu fosse considerar eles no mercado legalizado, né, com um criador licenciado, né, daria ali, agora não me lembrar o valor, mas em torno de 200 e poucos mil, né, a venda legalizada desses papagaios, né? Então, veja que os valores, eles são muito coerentes, né? Dentro ali do contexto recurso mesmo, né? Bom, então vamos lá. Acesso à plataforma. Quer responder essa, Patrícia? Quer que eu... Posso, mas pode ir conduzindo, tá ótimo. Mas se preferir, quiser beber uma água, eu posso trazer eu essa. quero. Tá bom. Eu quero. Bom, inicialmente, né, a plataforma ela foi desenhada e ela já está disponível para todos os ministérios públicos do Brasil. Então, a gente fez, inclusive, uma parceria com a Abrampa, então tem um trabalho desse uso. Foi até perguntado em relação ao MPF, eu acho que sim, é possível, a gente pode até fazer uma conversa para trazer dessa forma, mas ela foi desenhada para liberar para os ministérios públicos, então ela já está, para qualquer ministério público que tenha acesso, já pode fazer o cadastro, e para as demais instituições que tenham interesse de utilizar, né, que caiba nesse processo, é só entrar em contato com a gente já tem um termo né, de adesão, de acesso a essa plataforma para que a gente libere para aquele domínio do e-mail da instituição. Isso foi uma forma, porque não é uma plataforma aberta para o público geral. Então, ela tem uma proposta de atuação e o sentido do cuidado com esses dados e com essas informações que vão ser trabalhadas aqui. E dentro disso, eu já vou responder a outra, então, Paula, que é em relação aos arquivos, né? Muitas das informações que a Paula trouxe, como o uso, vocês vão encontrar lá na página do Arvo, os PDFs, as informações, os vídeos tutoriais, mas tem arquivos que estão mais relacionados essa base de dados, ao uso da plataforma, as informações mais sensíveis, eles são disponibilizados para quem já tem o acesso à plataforma, ou seja, para aquelas instituições, né, que estão com acesso liberado. Inclusive, a questão aqui do link de acesso a esses arquivos mais restritos, a gente já está olhando com o pessoal da TI, né, que foi trazido o Birajara, Evelyn trouxe a questão de acesso aos arquivos, nós já vamos solucionar isso. Os acessos aos PDFs, então, por exemplo, quando eu quero acessar aquela planilha da avaliação do bem-estar animal,
quando você tiver, que agora eu sei da plataforma, né? Mas quando você tiver nessa variável, vai ter o pontinho de exclamação, tá? Ali vai ter, acesse o link, né? Vai te mandar lá para aquela página dos PDFs, né? E daí ali vão aparecer aquelas figurinhas e todos os animais, e você vai clicar e vai acessar e vai poder baixar os PDFs, né? Eu vou fazer uma revisão de todos esses links, né? Para ver se estão todos ali, e já solicitar a questão do VB. Isso. Ô, Jéssica, só esses materiais PDFs mais sensíveis que não serão disponibilizados para o público geral, mas o que é para público geral já está na nossa página. Se você entrar lá no site, no projeto Quantifauna, você já vai acessar. Fernanda, eu vou te passar só para trazer duas falas aqui do Dr. Vinícius, Paula, em questão à nota metodológica. Essa depois ele até falou que foi respondido, porque poderia caminhar com a metodologia, né? Junto com o laudo, a pessoa pode baixar e enviar. Mas, doutor Vinícius, existe uma discussão nossa aqui com a doutora Luciana de pensar, de fato, em uma nota técnica do CNMP, junto com a Abrampa, para trazer essa segurança também para a plataforma e para o resultado que ela vai gerar lá na ponta. E ele perguntou também, Paula, só para já trazer, a questão de acumular o pedido de dano moral coletivo com o resultante da plataforma. Então, assim, essa questão da nota técnica, eu acho que é fundamental. Inclusive, era uma discussão que a gente teve lá atrás com o doutor Alexandre Gaio, né? De transformar isso numa nota técnica, reconhecendo, né? E recomendando, então, aí a questão da valoração, a primeira coisa, e da metodologia, né? Porque a gente sabe que uma das fragilidades é você ter isso reconhecido, né? Ou regulamentado, vamos usar esse termo aí, né? Então, com certeza, se a gente consegue fazer essa nota técnica, né? Estados que, porventura, venham utilizar e precisem elaborar alguma portaria, alguma resolução, e a gente possa auxiliar nesse processo, perfeito, né? A ideia é a gente calçar, né, a questão da valoração da melhor forma possível, né? Então, com certeza, doutor Vinícius, vamos pensar e conversar nessa questão aí da nota técnica, né? É extremamente importante, né, a gente fazer isso. Eu Em tinha só, relação. desculpa. Pode falar, doutor Vinícius, você pode até trazer a sua questão aí. Não, rapidinho, não quero atrapalhar, não. A questão da metodologia, eu só estava pensando na questão do contraditório em processo, né? Para que a outra parte não alegasse que ela não sabia como se chegaram aos valores. Então, me parece que foi respondido, Paula, quando nós temos ali no laudo depois a metodologia e tal, né? Da precificação do bem-estar animal, reversibilidade, etc. A minha pergunta do dano moral coletivo é porque, pelo que eu entendi, faz-se aí uma valoração do dano, que a gente poderia classificar como dano específico à espécie. Então, eu não estou vendo problema nenhum de cumular o dano, o valor, né, a quantificação feita pela plataforma com o dano moral coletivo. Fiz essa pergunta só para saber se vocês já discutiram isso internamente com a Luciana. Já e até já estruturamos uma forma de avaliar essa questão do dano moral coletivo, né? Também, da mesma forma, né? Usando qualificadores, né? Só que assim, se a valoração material já é complexa, imagina essa questão do dano coletivo, né? É mais complexa ainda. Mas a gente já meio que estruturou esse desenho. Eu acho, sim, reconhecendo a importância disso, né? Talvez a gente até pensar nas formas de trabalhar isso, criar um grupo de discussão, né? A gente compartilhar o que a gente pré-desenhou nesse sentido para amadurecer também essa questão, né? O Argo está super disponível, né, para melhorar esses instrumentos, né? Então, eu acho que a gente pode pensar aí numa estratégia, doutor Vinícius, de avançar nessa questão aí do dano moral coletivo. Tá bom, nós vamos trabalhar agora, né, que como eu lhe falei, né, Paula, naquele caso que você está nos ajudando da Capivara, e nós vamos avançar no dano moral coletivo. Ao final, quando a nossa equipe valorar aqui, aí eu mando para você, a gente troca mais ideias sobre isso, tudo bem? Tá bom, tá ok. Valeu, obrigado. Ô, Paula, posso falar rapidamente? Pode.
nessa questão que o doutor Vinícius mencionou, a gente havia mesmo conversado já, né, Paula? Você chegou até a fazer uma proposta, mas a gente não conseguiu fazer esse aperfeiçoamento em tempo hábil, né, para o lançamento do projeto, né, Paula? Aí, nesse caso aí que vocês estão trabalhando conjuntamente, eu acho que essa troca vai ser muito importante, Vinícius, pensando em um aperfeiçoamento, né, para que mais esse critério, né, seja feito numa próxima oportunidade, aí na plataforma, que a gente ficaria redondinho, né? A gente faria a codificação da espécie e do dano moral coletivo nos casos em que isso fosse necessário. Então, vai ser ótima essa interação, viu, Vinícius? Obrigada. Tá bom. Eu vou ver se eu compartilho depois. Salvo engano, a gente já tentou fazer já fizemos uma quantificação de dano moral coletivo, mas foi num caso de uso de animais em rodeios. Eu vou procurar o que eu tenho aqui e compartilho também com Eu a doutora acho que eu Luciana, a usei um Paula e a caso Patrícia. seu para discutir com a Paula. Você compartilhou comigo, usando critérios do STJ, não sei se foi tráfico de animais, e a gente partiu dele, não foi, Paula? No caso do Rio de Janeiro. Então, a gente está alinhado aí com o seu pensamento. Eu imagino que a gente vá por aí. Só que daí a gente tentou adaptar para a questão da fauna silvestre, né? Porque é outro universo, né? É outra reação, né? Mas eu fiz esse exercício, não é fácil, gente, é bem complexo. Mas é super possível, né? Ainda mais agora, com um grupo maior, a gente discutindo, trocando informações, eu acho que a gente consegue avançar cada vez mais. Eu considero que o Quantifauna foi o primeiro passo, ele não é o único, né? A gente tem aí um longo caminho nessa questão aí de quem trabalha com fauna silvestre, né? Que é um caminho, eu costumo dizer que não é bolinha, né? A gente dá uns tropeços, tem uns picos, tem né? Altos e baixos. Então, eu acho que é essa a nossa visão, né? Por isso essa abertura do ouvir, né? Do escutar, do melhorar, do transformar, né? E isso eu acho que é um momento muito importante que o Quantifauna conseguiu chegar, né? Paula, vou passar para o Fernando, aí 10 minutinhos restantes. Fernando, tá com a mão levantada? Olá, primeiramente eu gostaria de parabenizar vocês aí. Eu trabalho faz tempo já com valoração de flora. Então, tem até nota técnica já foi institucionalizado pelo CNJ, tem até, eu acho que uma cartilha do STF dizendo como que, ou STJ, agora eu não lembro. Mas, enfim, minha dúvida é sobre aquele fator de ajuste. É o juiz ou o promotor que regula aquilo ali? O que é aquele fator de ajuste? Em que momento se dá o ajuste? E com base em que parâmetros, assim? Bom, os parâmetros utilizados são aqueles previstos na própria legislação, né, de crimes ambientais, né? Tem algumas regulamentações estaduais que já norteiam mais ou menos como você avalia isso, né? Minas, acho que tem isso também, mas normalmente quem avalia isso ou é na administração, né, que é o órgão estadual, ou é uma solicitação mesmo do promotor aí e do juiz. Até os promotores aí, doutor Vinícius, doutora Luciana, podem me ajudar nessa resposta, né? Esse componente, ele acabou entrando na avaliação porque ela existe. Em algum momento da valoração, existe essa necessidade de você olhar para o autuado, para o infrator, né? E aí, considerando, então, aquele contexto da infração, o contexto do infrator, né? Aí é um olhar diferenciado, né? A questão de escolaridade, a questão da vulnerabilidade social, a questão, enfim, né? Todos aqueles fatores que são elencados, né? Sim, Então, mas aí seria além dos atenuantes e agravantes que você vai clicando ali, é separado, então, no caso? Então, porque esses. separado, ele não é Al- vinculado à valoração. É só Ah, tá. se houver uma demanda para você, olha, gostaria que você fizesse a composição do dano e avaliasse a questão de atenuantes e agravantes da infração. Você como um perito, por exemplo, né? Então, assim, esse pedido veio, né?
você tem a forma de avaliar isso, né? Então, eu acho que ele responde a uma demanda de solicitação, assim como a valoração. Eu, como perita, por exemplo, eu avalio quando eu sou demandada, né? Então, chega um processo para mim, uma solicitação, que eu tenho que fazer a composição daquele dano, e aí eu posso ali, conforme o pedido, avaliar também a questão da situação do infrator. Durante a fiscalização, a própria polícia, né, tem autos de infração ali, ou boletins de ocorrência, que tem os campos de marcação ali, né? E isso afeta ali a questão às vezes, da conversão de multas ou do estabelecimento do acordo, né? Então, é a questão da vulnerabilidade do infrator, a questão financeira, escolaridade. Então, esse fatores de ajuste, ele tem esse olhar aí mais para a situação do infrator, né? E é Tanto sempre para menos ou também pode ser para mais? nunca, sempre para menos. Para mais, não, porque assim, eu vou confessar que no início ele jogava para mais. Mas daí a gente foi, durante as oficinas, questionado em relação a isso. Então, assim, a ideia é que ele não mexa na valoração se tiver agravante, né? Por isso que tem os agravantes excludentes, né? Que é reincidente, teve óbito, a gente nem dá a chance de avaliação. E ele só reduz, então, ali dentro daquele percentual pré-estabelecido, o valor, o montante da variação do VB. O VB fica intocado, né? Porque isso, né? Às vezes eu falei, ele mantinha em cativeiro. Aí ele não sabia que era ilegal manter o papagaio. O papagaio apareceu na casa dele, caiu aqui, ele ficou com dó, cuidou. Aquelas histórias assim que a gente ouve, né, diariamente, e tem algumas, né, que realmente tem esse fundamento, né? Então dá para você pensar em avaliar essa questão, né? E também entrou pensando assim, na questão de ser pagável, né? De ser executável um TAC, por exemplo, né? Então isso entraria como uma forma de facilitar esses acordos também, né? E como é previsto na legislação, a plataforma ela facilita essa análise, né? Ou seja, do policial, né, do promotor, do perito que vai usar a plataforma. Tá, entendi, obrigado. Mas, doutor Ótimo, Vinícius e Paulo. doutora Luciana, se quiserem complementar a minha fala, por favor, porque eu sou muito técnica, né? Às vezes algum equívoco, alguma coisa em relação a essa parte mais de legislação, embora a gente tenha passado pela avaliação jurídica, né, de todos os componentes, passou pela avaliação jurídica, econômica e estatística, né? Como não é muito, né, a linha ali pode ser complementada alguma coisa, né? Não? Bom, eu acho que eu separei aqui as dúvidas mais. Não são dúvidas, são questões da plataforma, então acho que a gente não precisa entrar aqui, que a gente já passa para a TI. A Aline Soares trouxe uma coisa muito legal, Paulo. Depois a gente pode procurar, Aline, que ela é da divisão da fauna silvestre lá da PM de São Paulo, e eles temos valoradas diárias referente, né, às apreensões e guardas, e eles fazem uma atualização anual. Então a gente pode, quem sabe, até somar isso com as bases que a gente já tem, né, Paulo? E a gente já está em outros diálogos, assim, para cada vez mais conseguir essa informação mais precisa. A Carolina da Conservar trouxe uma questão assim também. Então, eu acho que é isso. Então, conseguimos cumprir nosso tempo. Né? Eu coloquei o e-mail aí do Quantifauna para qualquer dúvida, qualquer situação. Então, só tenho a agradecer aqui a Paula, essa nossa parceria, e a todos os presentes, né, e a doutora Luciana ali, que, né, estamos sempre juntas nessa jornada de tentar fazer os projetos que realmente possam gerar resultados na ponta para todos os atores envolvidos. Obrigada, viu, gente? Fique à vontade aí. E qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato. E até quinta, né, gente? Até quinta quinta. temos doméstico.
Então tá, boa semana para Tchau, todos. tchau. Até quinta. Dominique, Obrigado. prazer rever. Obrigada. Igualmente. Tchau, tchau, gente. Tchau, Paulo. Tchau, Patrícia.